Você já foi julgado. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão de julgamento da 5ª turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, do dia 14 de novembro de 2017. Saúdo aos meus colegas presentes, magistrados, saúdo a ilustre representante do Ministério Público, os advogados e as advogadas presentes, os estagiários da casa presentes e aos funcionários desta casa. Coloco em votação a ata da sessão passada, não havendo divergência. De acordo. Todos de acordo, considero a mesma aprovada. Vou pedir à secretária para que, tendo em vista a dificuldade que nós estamos tendo com o PJE, nós vamos romper um pouco aqui a tradição e vamos passar ao julgamento dos processos que não têm divergência. Os votos já foram distribuídos, os meus colegas já votaram, eu também já votei naqueles que estou vinculado, e, assim sendo, na sala de... 14.2. Nas salas de 14.2, que eu sou relator. 14.3, doutor Manuel Barbosa. Considero os processos julgados por unanimidade na forma do voto do relator. 14.4, doutor Danilo. 14.4, do doutor Danilo Siqueira Faria. Da mesma forma, considero julgados de acordo com os votos já distribuídos. Sala 14.5, do doutor João Bosco, vinculado ao gabinete do doutor Oswaldo Tadeu. 14.5, tem um processo só, né, doutor? Eu considero mesmo julgado na forma do voto do relator por unanimidade. Sala 14.7, da sala do doutor João Bosco, no gabinete do doutor Marcos Moura Ferreira. Da mesma forma, considero os mesmos julgados na forma do voto do relator por unanimidade naqueles que não há divergência. Sala 14.3, do desembargador Manuel Barbosa da Silva. Da mesma forma, considero os mesmos aprovados por unanimidade na forma do voto do relator, conforme os votos distribuídos anteriormente. Agora vamos passar para a sustentação oral. Nós temos uma preferência regimental, o advogado do foro de Juiz de Fora, é o número 10 da pauta, é o RO 10.570, dígito 94. Recorrentes, MRS Logística S.A., Vale S.A., Marfran Alberto Alves de Souza. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação à distância do foro de Juiz de Fora, o advogado Guilherme Nogueira Santos, pela primeira reclamada MRS Logística S.A., hora recorrente. Na sala do doutor Danilo Siqueira de Castro Farias, sala de 14h04. Doutor Danilo, por favor, a conclusão para a orientação do número 10 da pauta. O senhor está nos ouvindo, doutor? Perfeitamente, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde, doutor. E Danilo? Caiu ali. Tu declara na lupinha, senão... 10.570. 10.570. Senhor presidente, indo diretamente à conclusão, diante dessa situação inusitada aí que nós estamos passando com o PJE, voto extenso. A matéria é recorrente nesta turma. Só um minutinho, chegando à conclusão. Eu conheço os recursos das partes, nego o provimento das reclamadas e dou provimento parcial ao do reclamante para enquadrá-lo no artigo 237, a linha B da CLT, e, por consequência, considerar que todo o tempo que ficou à disposição da reclamada deve ser considerado como de efetivo trabalho, aqui incluídas as horas de passe e de prontidão, condenando a reclamada ao pagamento, observada a prescrição quinquenal de diferenças de horas normais, bem como as diferenças de horas extras, com reflexo no repouso, aviso, 13º salário, férias mais 1/3 e FGTS com os 40%. Está mantido o valor da condenação por ainda compatível. É a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores desembargadores, integrantes desta mesa julgadora, a quem eu cumprimento na pessoa do desembargador presidente
ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhores servidores e colegas advogados presentes. Boa tarde. Senhor presidente, no que diz respeito à pretensão de enquadramento na categoria B do artigo 237 da CLT, a recorrida, com todas as vênias, requer uma nova reflexão quanto à matéria, porque o maquinista, data máxima vênia, é pertencente à categoria C do artigo 237 consolidado, porque ele integra o pessoal de equipagens, não o pessoal de tração. O TST, por meio da súmula 446, já fixou o entendimento de que o empregado maquinista pertence à categoria C, tanto que a redação daquele verbete é expressa nesse sentido, abre aspas, ferroviário maquinista integrante da categoria C, equipagem de trem em geral. É esse o entendimento da Corte Suprema Trabalhista e por questões de uniformidade jurisprudencial e segurança jurídica, é esse entendimento que merece guarida. Como se não bastasse, o glossário do setor ferroviário, editado pelo DENIT, já define que a equipagem é composta por pessoal de serviço a bordo de composições. Se o maquinista conduz a locomotiva a bordo no interior das composições ferroviárias, não resta outro enquadramento senão na categoria C, inclusive ratificado em incontáveis acordos proferidos por esse egrégio TRT da terceira região e por essa egrégia turma. Portanto, a recorrida MRS Logística S.A. requer a manutenção da sentença no aspecto. Por fim, ficam reiterados os demais temas constantes do recurso ordinário e das contrarrazões apresentadas pela MRS. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. O Danilo mantém o voto? Senhor presidente, eu já constei aqui a minha ressalva, que eu entendo como a exposição do voto, mas a turma tem decidido reiteradamente desta forma, que se enquadra na categoria C, né? B, perdão, na categoria B, e mantenho meu voto. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel. De acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do ilustre juiz relator. Muito obrigado, doutor. Uma boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, excelência. Nesta mesma sala, nós temos uma outra preferência regimental de advogado fora da região metropolitana de Itaúna. É o número 4 da pauta. É o RO 101-94, dígito 68. Recorrentes, Despro Distribuidora de Explosivos e Ferragens Limitada, Geraldo Vitor Machado. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, advogado Carlos Eugênio Firme Xavier, pela reclamada hora recorrente. Número 4 da pauta. Pois não, doutor Danilo, com a palavra. Gente, desapareceu da minha tela meu voto. Coloca a tecla na lupinha. Ela está caindo. Eu estou indo verde, mas ele está sumindo. Eu agradeço, tem um erro material que já foi corrigido. Um minutinho, chegando à conclusão. Eu conheço dos recursos do mérito, nego-lhes provimento. É a proposta. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Presidente, excelentíssimo senhor presidente, senhor relator, desembargador relator, em nome do qual cumprimento os demais, os eventuais dessa casa, nobres colegas. Excelência, sobre o aspecto com relação ao recurso aviado, nós temos aí a questão de motorista, propriamente dita. Então, nós falamos sobre a Lei 12.619 e 13.109, né? O reclamante, o recorrido, Geraldo Vitor Machado, trabalhou nessa empresa de 12 de 8 de 2004 a 25 de 5 de 2015. Então, 10 anos e 6 meses. Né? O que nós chamamos a atenção em preliminar, né, que, no nosso entendimento, salvo o melhor juízo, data vênia, está falhando o microfone. Está me escutando? Porque parece que está dando umas falhas. Perfeitamente. O nobre magistrado deferiu uma jornada de trabalho de 5h30 às 22 horas, de segunda a sábado, com 2 folgas de 2 domingos mensais. Obviamente, a insurgência da reclamada, da recorrente com relação a esse caso específico é a superativação de uma jornada de trabalho extremamente extenuante, na qual as provas acarreadas nos autos não formam esse contexto. Em respeito ao voto do relator, mas nós chamamos a atenção já em preliminar, antes de adentrar propriamente o mérito, sobre, no nosso entendimento,
sobre uma negativa de prestação jurisdicional. Porque nós batemos no tema, inclusive toda a contestação e também exatamente o recurso aviado, foi que, dentro dessa jornada, indiferente o quanto estabelecido no voto, ou na sentença primeva, é que todas as testemunhas foram enfáticas de que existia um período sistemático de parada para efetivas entregas. Todas as testemunhas foram enfáticas e falaram dessa forma. Os depoimentos estão constantes nos autos, sem dúvida, isso ocorreu em média de aproximadamente até 4 horas, até 16 paradas por semana ou 4 paradas por dia. Obviamente que, dentro desse contexto da Lei 12.619 e 13.103, esse período de espera ele não contempla a jornada de trabalho, nem tampouco para hora extras. Nós provocamos o nobre magistrado, através de embargos aviados, e se manteve excelente. Então, a princípio, nós suscitamos essa preliminar de negativa de prestação jurisdicional, porque o nobre magistrado da Cor não se manifestou com relação ao período de espera, promovido tanto na defesa, e, obviamente, depois provocado em embargos. Com relação à jornada, Excelência, presidente, o que nós chamamos a atenção é exatamente sobre essa jornada extremamente superlativada. Se nós verificarmos com relação a esse setor, eu chamo a atenção, inclusive peço vênia, para referenciar meu fundamento com relação ao recurso a algumas matérias julgadas pelo TRT-3. E cito votos do excelentíssimo desembargador Jássio Valadão, da segunda turma, ao processo que eu vou evitar de fazer qualquer tipo de leitura, até pelo avançar do tempo, que é o número de 10.150.60.2013, 503.0039, que eu faço referência, inclusive, no recurso. Igualmente, esse voto, agora num voto bem recente, o voto da doutora Sabrina de Farias Frois Leão, também da segunda turma, no processo 0010-184-24-2017-503-0062, a qual eles aplicam o chamado princípio da razoabilidade, exatamente nesse sentido, nesse contexto, por exemplo, dessa jornada extremamente exacerbada, e que o conteúdo das provas dos autos não demonstram serem factíveis, por exemplo, uma jornada tão extensa de um empregado que trabalha na empresa há mais de 10 anos. Então, se eu imaginar que um empregado, há 10 anos, trabalhando sobre uma jornada nesse contexto, seria exatamente, poderíamos titular, inclusive, como absurdo. Tudo bem, mas esse sentido é o que eu chamo a atenção e vênia aos nobres desembargadores para aquilatar, por exemplo, todo esse contexto e analisar a razoabilidade dessa jornada, na qual foi, inclusive, deferida pelo juiz monocrático. Outra questão que eu chamo a atenção sobre a questão do período de espera são os depoimentos, o depoimento pessoal do reclamante, na qual ele foi enfático em dizer, o senhor Fernando Barbosa, o Geraldo Vitor, que ele fala categoricamente que ele fazia até 16 entregas por semana, uma média de 4, teoricamente, uma média de 4 entregas por dia, na média de até 5 horas do período de espera quando ele ia para a balança. Nos períodos em que se dirigia para o Mato Grosso, eles ficavam em período de espera até 2 dias. E que, nesses períodos, o encerramento da jornada com relação à entrega das mercadorias não poderia passar de 17 às 18 horas da tarde, e que, logo após esse horário, seguiam para as pernoites e, objetivamente, terminavam seus horários. Com relação à jornada e o período de espera, nós rogamos, por exemplo, aos nobres embargadores para apreciar e decotar com relação à jornada trabalhada esse período de espera. No mais, no que diz respeito à integração das diárias no salário do obreiro, excelências, quero dizer o seguinte, que essa diária é uma previsão da Convenção Coletiva de Trabalho. E ela não é uma benevolência da empresa, mas ela é simplesmente uma norma autônoma na qual a empresa faz o cumprimento. E, dentro dessa norma autônoma, ela faculta a empresa a comprovação ou não das despesas pelos motoristas. Então, eu rogo vênia para dizer que entendo eu que o nobre magistrado da COR deveria, e com todo respeito ao voto do relator, modificar também a sentença no que diz respeito às diárias de viagem, para decotar da integração aos mesmos salários os reflexos com relação à hora extra. No mais, reitero o que fora dito e fora postulado no recurso aviado,
rogando a todos os desembargadores a reforma do julgado nos termos discorridos no recurso e também na sustentação hora viada. Agradeço a todos e peço reforma. Bem rápido, senhor presidente. A questão de análise de prova oral, e eu entendo que a sentença apreciou de forma escorreita toda a prova apresentada, e eu estou mantendo minha proposta de voto. Senhor presidente, eu tentei baixar o arquivo desse processo, que nós ficamos fora do ar fim de semana, e ontem eu não consegui, hoje, por causa daqueles problemas. Eu gostaria de pedir vista para a próxima sessão que eu vou participar. O terceiro votante. Aí, ó, já caiu. Nem aqui eu estou conseguindo. Também caiu. Eu caio também. Então, doutor, fica adiado para a próxima sessão, viu? Agradeço a Com todos. vistas do Uma boa tarde desembargador Manuel Barbosa. Muito obrigado. Agora nós vamos para a sala de 14.2, que é a sala do doutor Oswaldo Tadeu. A sala de 14.2, o número 5 da pauta é uma preferência regimental, advogado fora da região metropolitana, de Conselheiro Lafayette. É o ROPS 11069, dígito 59/2017, recorrente Everton José de Andrade, recorrido Sindicato Trabalhadores de Transportes Rodoviários de Conselheiro Lafayette. Inscrito para sustentação oral, o advogado Antônio Braga de Oliveira, pelo sindicato. Boa tarde, doutor. Eu pediria que o senhor colocasse a beca. Desculpa, excelência. Pois não. Indo direto, é um ROPS, eu indo direto à conclusão, estou conhecendo o recurso do reclamante e, no mérito, negando-lhe provimento. Como voto? Vossa Excelência tem a palavra pelo tempo regimental. Excelência, se puder me ser adiantado os demais votos. Pois não, doutor. O segundo votante é o doutor Manuel Barbosa. De acordo, excelência. Doutor João Bosco de De Barcelos. acordo. Então, primeiramente, boa tarde a todos os presentes. Pois não. Então, em razão da unanimidade do indeferimento do recurso, eu me abstenho da minha sustentação oral. Pois não, doutor. Então fica julgado o processo de acordo com o voto do relator por unanimidade. Em procedência. Muito pela improcedência. Ok. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Agora nós vamos para a sala de 14.7, que tem uma preferência regimental do advogado fora da região metropolitana de Brasília. A sala de 14.7 é do doutor João Bosco de Barcelos Coura. É o número 16 da pauta. O número 16 da pauta é o RO 0010-725, dígito 24. Recorrente Francisca Geise Maria de Oliveira Gomes, recorridos África, Agência de Viagens e Turismo Limitada, Odebrecht Engenharia e Construção Internacional S.A. Inscrito para sustentação oral, o advogado Otacílio Ferreira Cristo, pela reclamada Odebrecht, e o advogado Cláudio Ribeiro de Paula, pela reclamante Francisca Geise Maria de Oliveira, hora recorrente. Doutor João Bosco. Senhor presidente, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, desta Justiça do Trabalho, determinar que a legislação nacional seja aplicada ao contrato de trabalho celebrado pelas partes. E, a fim de se evitar a supressão de instância, determina o retorno dos autos à origem para que sejam apreciados todos os pedidos formulados na inicial. Pois não. O senhor fala pela... Pela reclamante. Pois não, com a palavra, ser mantida doutor. a solução, eu me absteria de fazer Tem a a parte contrária, parece que está presente, doutor. Então, nesse caso, eu gostaria de proceder à Pois sustentação. Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente deste egrégio colegiado, demais integrantes. Atendendo ao apelo que nos foi dirigido no início dessa sessão, eu vou procurar ser bastante objetivo e me limitaria essencialmente a rememorar alguns dos aspectos principais do recurso ordinário que foi interposto pela reclamante. Em essência, com o objetivo de impugnar a sentença, o fundamento central
adotado pelo juiz de primeiro grau foi o reconhecimento incidental da nulidade do contrato de trabalho firmado com essa trabalhadora brasileira e que prestou serviços em Angola, em razão, fundamentalmente, do fato de que ela não contava com o visto respectivo para desenvolver sua atividade laboral em território estrangeiro. Bom, muito bem. Os fundamentos trazidos no recurso ordinário, nesse aspecto, são essencialmente 4. O primeiro deles concerne a subversão da ordem lógica na análise desse aspecto, uma vez que a rigidez contratual pertenceria ao mérito da discussão, e aqui teria havido, portanto, uma inversão na ordem da análise da matéria. Mesmo que houvesse a declaração incidental, aqui a matéria deveria ser apreciada em status assertionis, não é? Como se sabe, à luz da teoria da asserção. Portanto, deveria ser considerada a afirmação lançada na inicial como premissa para que se pudesse, então, apreciar a competência internacional. Aliás, a definição da licitude do contrato, da sua validade, supõe uma apreciação a priorística da legislação aplicável. Portanto, isto reforça a tese de que se trata de uma matéria de mérito, não é? E assim deveria ser apreciada. Em segundo lugar, é preciso destacar que houve uma ofensa ao princípio da vedação da decisão surpresa, não é? Como sabemos, inscrito nos artigos 9º e 10 do novo CPC. Isto porque a matéria não foi articulada em defesa e foi trazida pela primeira vez sem contar com a oportunidade de o exercício do contraditório pela reclamante, não é? Foi articulada pela primeira vez na sentença. Em terceiro lugar, preciso destacar que a nulidade do contrato não poderia ser invocada pela parte que a provocou. Não é? Nesse caso concreto, de acordo com as provas trazidas aos autos, houve um comprometimento por parte da primeira reclamada de providenciar a documentação necessária para que o desenvolvimento do trabalho ocorresse. E, nesse ponto, nós invocamos aqui no recurso ordinário, inclusive, a legislação angolana, que pode ser aplicada por analogia no artigo 15, a Lei Geral do Trabalho de Angola, prevê que no contrato de trabalho dos estrangeiros, a redução a termo seria de responsabilidade do empregador, o que, por analogia, levaria à conclusão que vem destacada, inclusive, na doutrina citada aqui no recurso ordinário, doutrina estrangeira, doutrina de um professor angolano, não é? O professor liberal, segundo a qual aqui a nulidade só poderia ser invocada pelo próprio trabalhador. E, em quarto e último lugar, como forma de impugnar a sentença de maneira específica, foi trazido também o argumento de que deveria ser respeitada, nesse aspecto, a teoria especial das nulidades, conhecida de todos, não é? E que, mesmo no âmbito do direito do trabalho angolano, também tem lugar sob a perspectiva do artigo 20 dessa mesma Lei Geral de Angola, também citada no recurso, não é? Não se poderia reconhecer que essa nulidade produziria efeitos ex tunc. Aliás, a jurisprudência colacionada nos autos, a jurisprudência, nesse caso, doméstica, nacional, reafirma esta tese, especificamente nas discussões que envolvem trabalho estrangeiro prestado no nosso país sem a autorização ou visto correspondente. Por fim, ressaltaria que o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho brasileira decorreria de uma interpretação do artigo 651 em conformidade com o artigo 5º 35, uma vez que a regra, todos sabemos, prevista no dispositivo, é uma homenagem ao direito de acesso à jurisdição, aquele que se afigura como hipossuficiente, não é? Ou então é uma ferramenta de otimização de acesso à justiça, no fundo. E aqui nós ressaltamos 4 aspectos fáticos que reforçariam essa conclusão de que a competência seria da justiça brasileira. Não é? Essencialmente, a policitação que teria sido apresentada aqui no Brasil, oferta de trabalho formulada por pessoas prepostos brasileiros, não é? Que regimentaram essa força de trabalho da reclamante. Em terceiro lugar, não é preciso destacar ainda que como integrante do polo passivo, nós temos uma empresa que integra um grupo econômico nacional conhecido, que é a Odebrecht. Não é? Por fim, a prova documental e testemunhal reforça essa convicção, não é? Há um pré-contrato celebrado, firmado em território nacional. Essas são as razões pelas quais se entende que, de fato, é o caso de
dar provimento ao recurso para determinar o retorno dos autos, para que, reconhecida a competência da Justiça brasileira, se prossiga na análise dos pleitos que foram formulados inicial. É essencialmente isso. Muito obrigado. Obrigado, senhor doutor. Senhor presidente, mais integrantes desta egrégia turma, inicialmente, senhor presidente, eu peço prazo para a juntada do subestabelecimento, porque, em razão do PJE, não tivemos condições de protocolar. Não, 5 dias, doutor, tá bom? 5 dias, tudo bem. Senhor presidente e ilustres desembargadores, trata-se de pedido de reforma da sentença que acolheu a preliminar de competência absoluta da Justiça do Trabalho brasileiro para exame e julgamento da reclamatória trabalhista ajuizada pela recorrente. Eu serei breve em atenção ao pedido de Vossa Excelência. Data vênia a proposta de voto do ilustre desembargador, não há falar em reforma da respeitável sentença recorrida, uma vez que o meritíssimo juiz Acó fez um minucioso estudo da matéria e bem aplicou o direito e a justiça. Se não, vejamos. A recorrente elegeu o foro da Justiça do Trabalho de Cataguases, entretanto, jamais prestou serviço naquela cidade, pois sempre laborou em Angola. E como estabelece o artigo 651 da CLT, a competência se dá pelo local da prestação de serviço. O próprio contrato de trabalho, né, estabelece que a recorrente deve respeitar as leis vigentes naquele país. Do conjunto probatório, se verifica que o vínculo que se pretende analisar foi integralmente celebrado em Angola, com uma empresa angolana em conformidade com as leis daquele país, conforme muito bem decidiu a respeitável sentença recorrida. Portanto, o contrato de trabalho e a prestação de serviço teve princípio e fim em Angola. Na verdade, o que houve foi a celebração de um contrato entre a Odebrecht Ângulo Projetos e Serviços Limitada, empresa que não consta do polo passivo desse processo, e a empresa angolana, o Caldeirão, Comércio e Indústria Limitada, verdadeira empregadora da recorrente, de quem a recorrente recebia salário, né, laborava sob as suas ordens e em total subordinação a essa empresa angolana. Data vênia, mais uma vez, a proposta de voto do ilustre desembargador, pretender aplicar a lei brasileira a uma empresa estrangeira sediada no exterior e com serviços ali prestados, data vênia é afrontar as normas do direito internacional. Apesar da respeitável sentença ter declarado nulo o contrato de trabalho, o certo é que o vínculo que se pretende analisar aqui foi todo celebrado em solo angolano, seguindo as leis daquele país. E é de ressaltar, como bem o fez a respeitável sentença, que a recorrida, que Angola não ratificou o texto das convenções de 97 e 143 da OIT sobre os trabalhadores imigrantes e nem a Convenção Internacional sobre a Proteção dos Direitos de todos os trabalhadores migrantes e de suas famílias. Portanto, data vênia, trata-se de fato jurídico internacional com contrato válido apenas aquele celebrado em Angola. Assim, acertada data vênia, a respeitável sentença
a respeitar a decisão de primeiro grau, que acolheu a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho brasileira. Apenas para argumentar, caso essa egrégia turma entenda da competência da Justiça do Trabalho brasileira, ratifica a recorrida que não tem qualquer responsabilidade nesse caso, pois, como já dito, nunca foi empregadora da recorrente, já que sua relação empregatícia foi sempre com a primeira reclamada, essa empresa angolana, pelo que deverá ser excluída da lide. Caso assim, não entenda ainda, e apenas a título também de argumentação, que seja retificada a razão social da empresa para Odebrecht Angola Projetos e Serviço Limitada, conforme oportunamente requerido. Reportando as demais razões constantes dos autos, espera a recorrida que seja negado provimento a esse recurso e mantida a respeitar a decisão de primeiro grau que julgou a incompetência da Justiça Especializada Brasileira. Muito obrigado, Excelência. Obrigado ao senhor, doutor. Presidente, muito rapidamente aqui, só em atenção à sustentação, eu consto no voto, creio que analiso todas essas questões que foram abordadas na sustentação, mas em síntese, né, eu destaco o seguinte, que embora a contratação tenha sido formalizada em Angola, quando o reclamante se deslocou para aquele país, a contratação, ainda que a título de experiência, já estava acertada, com fornecimento de passagem, dia de volta, moradia, alimentação e estipulação de salário fixo mensal. Então, eu mantenho o voto. Pois não, doutor Danilo. Presidente, é o caso típico da aplicação da Lei 7.064 de 82, conhecida aqui em Minas de Lei Mendes Júnior, né, por conta do trabalho no Iraque. Nós fomos obrigados a julgar vários processos no mesmo sentido. Então, acompanho integralmente o eminente relator. Eu sou o terceiro votante, também estou inteiramente de acordo, e dessa maneira, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, doutores. Uma boa tarde. Agora nós vamos para a sala de 14 e 3, a sala do desembargador Manuel Barbosa da Silva. Nós vamos para o número 20 da pauta, que é o AP 10872, dígito 30, 2016. Agravantes: Doriedson Vieira de Andrade, Deliane Vieira de Andrade, Edmilson Vieira de Andrade, Edivane Vieira de Andrade. Agravada Anglo Gold Achante Córrego do Sítio Mineração S.A. Inscrito para sustentação oral o advogado Felipe Augusto Comino da Gama Ferreira, pelos agravantes exequentes. Pois não, doutor Manuel. Estou tentando abrir aqui. Que número é esse? Número 20 da pauta. 10.872. Na terceira tentativa, abre. Já está com sorte. Presidente, eu peço direto à conclusão. Conheço do agravo de petição no mérito do provimento para determinar o pagamento dos honorários advocatícios conforme constou na fundamentação do comando exequendo. Custo pelo executado, importe de R$ 44,26. Pois não, doutor. Boa tarde, excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes dessa egrégia turma. Indago a Vossa Excelência se posso fazer uso da palavra caso haja divergência. Pois não, doutor. Doutor João Bosco. De acordo. De acordo, senhor presidente. Obrigado, então, doutor. Uma boa tarde. Prazer em revê-lo. Fica julgado o processo na forma do voto do eminente desembargador relator. Igualmente, obrigado. Vamos agora para o número 9 da pauta, que é um RO 1036489-2017. Recorrente Antônio Celso Guimarães de Carvalho, recorrida Caixa Econômica Federal. Inscrito para sustentação oral, a advogada Raquel de Souza da Silva, pelo reclamante Antônio Celso Guimarães, hora recorrente, ausente. O doutor Manuel já
proclamou o voto dele, já trouxe à luz de todos os votantes, e eu pergunto se há alguma divergência. De acordo, senhor presidente. Não havendo divergência, fica, portanto, julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente desembargador relator. Número 36 da pauta é um ROPS 11.552, dígito 53. Recorrente Alexandra Souza Rezende de Miranda, recorrido Cleuto Pereira da Silva. Inscrito para sustentação oral, o advogado Alexandre Rocha pela reclamada Alessandra, ora recorrente ausente. O voto já foi distribuído, não vejo divergência e, assim sendo, fica julgado o processo na forma do voto do eminente desembargador relator por unanimidade. Número 22 da pauta é o ROPS 10.901, dígito 77. Recorrente, Empreserva, Empresa de Prestação de Serviços Limitada, recorrido Felício Alves Martins. Inscrito para sustentação oral, o advogado Jefferson José Baeta Neto, pela reclamada Empreserva, Empresa Brasileira de Prestação de Serviços, ora recorrente. Presente, advogado. Pois não, doutor Manuel? Só aguardando a abertura aqui. É o 22, né? 22. Boa tarde, ilustríssimo desembargador presidente. Na pessoa de quem eu cumprimento todos os pares. Só um instantinho, doutor. O doutor Senhor Manuel presidente, Barbosa vai ler a conclusão para orientar a Vossa Excelência. Eu conheço do recurso, no mérito, dou-lhe provimento para excluir da condenação a decretação da rescisão indireta do contrato de trabalho, assim como o pagamento de avisos prévio indenizados, saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas proporcionais e multa de 40% do FGTS. E a obrigação de anotação de baixo na carteira de trabalho, entrega de guias para movimentação do FGTS e seguro-desemprego, chave conectividade. Essa é a conclusão do voto. Pois não, doutor. Você está pela reclamada? Estou de acordo. Pois não. Muito obrigado. Doutor João? De acordo. Doutor De Danilo? acordo. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, de acordo com o voto de Sua Excelência, desembargador relator. Muito obrigado. Boa tarde para Obrigado. todos. Agora nós vamos para o número 26 da pauta, é um AIRO 10.979, 32. Agravante Maria das Graças de Paula, agravados Conservo Serviços Gerais Limitada, município de Contagem, Sociedade Mineira de Cultura. Inscrito para sustentação oral, o advogado Moisés Fonseca Monteiro Alves, pela agravante reclamante Maria das Graças, que se encontra presente. Não, doutor Manuel. Presidente, eu conheço do instrumento, no mérito dou-lhe provimento para admitir o recurso ordinário interposto pelo reclamante. Conheço o recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe provimento para considerar reclamante benefício da justiça gratuita, dispensando o pagamento das custas processuais. Anulando a decisão recorrida, determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento do feito. Eu aguardo o primeiro voto divergente. Pois não, excelência. Doutor João. De acordo, presidente. Doutor Danilo. De acordo. Fica, portanto, julgado o processo na forma do voto do relator por unanimidade. Boa tarde, excelência. Muito obrigado. Uma boa tarde para o senhor. Número 31 da pauta é um RO 11.171, dígito 39. Recorrentes Vanusa Gonçalves Dias Vitor, Óticas do Povo Limitada, recorridas as mesmas. Inscrito para sustentação oral, o advogado Paulo Henrique Monteiro de Barros, pela reclamada Óticas do Povo Limitada, hora recorrente, presente. Pois não, doutor Manuel. Aguardando a abertura aqui. Primeira tentativa falhou, vamos ver a próxima.
Senhor presidente, eu conheço o recurso e, no mérito, nego-lhes provimento. Pois não, doutor, com a palavra pelo tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente, senhora secretária, ilustre representante do Ministério Público, demais componentes da Secretaria da Turma, o qual faço as minhas saudações em nome do ilustre relator. Trata-se de situação que já não é a primeira vez que eu venho a essa tribuna solicitar o socorro desse tribunal do que vem acontecendo com as óticas do povo. Preliminarmente, houve uma posição nossa em audiência com referência à questão da contradita das testemunhas ouvidas. O que vem ocorrendo dentro desse quadro? Há uma série de reclamatórias patrocinadas por um mesmo advogado, cujo teor das ações são idênticas, e um círculo de testemunhos favorecendo uns aos outros. A, B, B, A, C, C, A, D e assim por diante. De toda sorte, quando se coloca isso na audiência, vem o reconhecimento da possibilidade de se ouvir a testemunha que tem reclamação sobre o aspecto consolidado da súmula 357 do Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Mas o que arguímos aqui dessa tribuna não é ofensa a essa súmula. Ora, a súmula é muito clara. A súmula fala o simples fato. Não é um simples fato quando se tem um rol de ações idênticas, com o mesmo advogado, com os mesmos pedidos, e todas produzindo efeito umas às outras, de forma reverberada. Eu acho que aí passa, com a devida vênia, passa a ser uma questão mais complexa. A súmula trata de um simples fato. E aqui atropela-se, de toda sorte, com a simples solução de reconhecer os efeitos da súmula, reconhece-se, portanto, aqui a ausência da aplicação do que está estatuído no artigo 447 do Código de Processo Civil, onde é considerada suspeita. Não tento aqui renovar o debate sobre a questão da súmula 357. Longe disso. Longe disso. Mas tento aqui trazer aos ilustres desembargadores, componentes da Secretaria da Turma, o fato de que, no quadro que se desenha a essas ações, não é um simples fato. É complexo. E isso tem que valer dentro da análise de se ter ou não ter uma absorção dessa questão. Vejamos aqui que a própria testemunha da reclamante declara fatos que foram confessados por ela, porque eles já têm todo um padrão de declaração já montado, especificamente. Nesse caso aqui, houve até antecipadamente um acordo feito com a testemunha Francine. E veja bem que a valoração da prova testemunhal aqui, ela traz um desequilíbrio e, sobretudo, vem trazer um prejuízo à legítima defesa do reclamado, quando ela deixa de reconhecer aqui o depoimento da auxiliar de auditoria que conhece o trabalho, não é só dessa reclamante, não, é de todas. Porque ela verifica em todas as lojas o que acontece. Então, ela tem ciência plena e que foi claramente desconhecido pela ilustre magistrada da Cor. Eminentes desembargadores, aqui estou, mais uma vez, para poder reverberar essa questão que vem trazendo situações incômodas para Óticas do Povo. Não é necessário e nem precisa Óticas do Povo burlar uma norma de ponto. Para que isso? Não tem necessidade disso. Sabemos claramente como é a questão de uma loja de rua, como é uma questão de uma loja de shopping. Ora, 18 horas
confirmadas ali, todas vão embora em comboio. Por quê? Uma questão de segurança. Todas se dirigem ao ponto por uma questão de segurança. Agora, para vir depois dizer que ficam lá até 19h30, não existe nem loja aberta nesse horário. Qual a loja na nossa cidade, aqui de Belo Horizonte, com a questão de segurança que nós temos aqui hoje, que fica aberta depois das 18 horas? É um convite a um assalto, é um convite à insegurança que nós todos estamos vendo aí, atravessados, até dentro de um ônibus, como um ilustre professor da Faculdade de Medicina ontem foi assassinado brutalmente, pessoa até de meu convívio, conhecimento, qual fiquei penalizado. Então, é nesse aspecto dos desembargadores, é que eu clamo aqui pelo poder que tem uma testemunha dessa em chegar e fazer ser ouvida em fatos que, dentro de uma lógica normal, não se observa. E muito menos desconhecer aquele que está ali na lida do dia a dia. Sendo que, inclusive, essa própria testemunha, ela trabalhou em um período pequeno no início e um pouco no final. Tomamos uma condenação aqui absurda, absurda, com a devida vênia, com todo o respeito. Esses são os pontos que eu ataco, Excelência, pela questão dessas testemunhas e do simples fato contido na súmula 357. É preciso separar bem o que é um simples fato e o que é um fato complexo. E não resolver a audiência com uma simples declaração de reconhece ali a aplicação da súmula 357. Com a devida vênia, esse ponto precisa ser revisto, precisa ser repensado, porque estarei aqui sempre que isso acontecer, estarei aqui para poder bater nesse ponto. Vejamos também a questão da própria confissão da reclamante, o qual houve a condenação. A reclamante diz que, primeiro, ela sabe-se que o critério da empresa é que quando vai se fazer uma modificação de uma vendedora mais experiente ao cargo de gerente, quando há essa sessão, para se garantir a essa o volume, é estabelecido um valor fixo por um período até ela conseguir faturar aquele valor que ela... O que se dá, na verdade, é uma proteção ao salário, uma garantia a essa pessoa. Isso virou salário para o resto do contrato. E pior, não se abateu o que ela recebeu, em ofensa à súmula 48 do próprio Colégio Tribunal Superior do Trabalho. Então, há de se reverberar também aqui, pelo menos, a compensação do que ela recebeu, se reconheceu o valor do salário. Doutor, o senhor desculpe, mas o seu tempo está terminado. Se o senhor puder concluir. Vou concluir, então, Excelência. Pedimos, portanto, Excelência, nesse caso, a questão da confissão do 389 e, sobretudo, das diferenças salariais contidas nos termos do artigo 767 e 48, 767 da CLT e 48 do COLENDO, Superior Tribunal do Trabalho. Muito obrigado. Obrigado ao senhor, doutor. Doutor Manuel, tem alguma consideração? Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto. Eu reitero aqui, o doutor disse que estará aqui quantas vezes precisar. E eu acho que ele deveria ir na Justiça Penal e mover ação penal contra essa testemunha e contra o escritório, então, que ele está acusando o escritório de estar orientando a testemunha a mentir. E, se for condenado lá, não corre nem prescrição, no caso, numa ação de reparação de dano contra quem praticou do crime de falso testemunho. Eu acho que é por aí, não adianta, a questão aqui. Tanto é que encerra às 18, a testemunha diz que ficava em média até 18h50, eu mantenho a proposta de voto em particular. Não. Doutor João. De acordo. Presidente, de acordo. E só diante da sempre brilhante sustentação, há uma argumentação de cargo de confiança, de aplicação do artigo 62. Ou seja, quando não comprova que é o cargo de confiança, quer, atendendo ao princípio da eventualidade, afirmar que não trabalhava naquele horário. Quer dizer, a prova é desfavorável, infelizmente. Eu acompanho integralmente. Dessa forma, então, fica julgado o processo por unanimidade, conforme o voto do eminente desembargador relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Uma boa tarde. Há uma inscrição feita aqui na sessão, é o número 3 da pauta,
é o RO 139, dígito 62, 2015. Recorrente, M2C Comércio de Alimentos Eireli, recorrido Gilberto Martins Silva. Inscrito para sustentação oral, o advogado Tiago Augusto da Silveira, pela reclamadora recorrente. Presente. Manuel, quando Vossa Excelência estiver. Senhor presidente, eu conheço o recurso e, no mérito, nego-lhe provimento. Eu falo pela... Eu falo pela M2C, Excelência. É recorrente? Recorrente, sim. Pois não, doutor. Boa tarde a todos, na pessoa do presidente e do ilustre relator. A questão central desse recurso seria o pagamento do salário extra-folha. A prova pericial produzida informou que, de fato, teria um salário extra-folha pago pela defendente e que ele recebia, no máximo, R$ 1.200, somando toda a remuneração do empregado. Tanto o depoente quanto o reclamante exerciam a mesma função. Ele não soube informar qual seria o valor supostamente pago pela defendente fora do contrato de trabalho e o juízo de primeiro grau acolheu esse depoimento atendendo ao valor que ele alegou na inicial, que foi R$ 2.500. Ou seja, se ele tivesse falado que recebia R$ 10.000 extra-folha, seria dado provimento ao recurso. Essa seria a questão central. Nós até indicamos que o salário da testemunha corresponde exatamente aos recibos de pagamento juntados no processo, recibo dado quitação pelo reclamante e ao próprio termo de rescisão do contrato de trabalho. Esse seria a insurgência principal da reclamada. Pois não, doutor. Senhor presidente, eu mantenho a proposta de voto e, nesses casos de fraude trabalhista, eu acho, principalmente salário extra-folha, paga, não junta o recibo do que pagou por fora e joga o trabalhador na mão de testemunha. Como nós sabemos, prova mensalina. Eu mantenho a proposta de voto. Doutor João Bosco. De acordo com o relator. Doutor Danilo. De acordo. Fica, portanto, julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente desembargador relator. Ok, obrigado, doutor. Uma boa tarde. Agora nós vamos para a sala de 14.4 do doutor Danilo Siqueira de Castro Faria. Sala de 14.4. Aí estiver funcionando. Nós vamos para o número 10 o 10 número 10 já foi. Nós vamos agora para o número 3 da pauta, que é um AP 10.128, dígito 36. Agravante Frederico Eugênio de Silva Carvalho, agravado Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, inscrito para sustentação oral o advogado Giovannini Câmara de Moraes, pelo agravante exequente. Presente. Condições. Já tenho, senhor presidente. Eu vou direto à conclusão. Eu conheço do agravo da petição interposto pelo exequente, no mérito dou-lhe provimento para declarar a legitimidade ativa do exequente para a propositura de ação individual de execução dos créditos advindos da ação coletiva, como pretendido, e, consequentemente, determinar o retorno dos autos à vara de origem para que se prossiga com a execução como entender de direito, arbitrando custas pela executada. É a proposta, senhor presidente. Eu me reservo no direito de sustentar, caso haja alguma divergência. Eu sou o segundo votante, estou inteiramente de acordo. Doutor Manuel. De acordo. Fica, obrigado, portanto, boa julgado tarde. o processo na forma do voto do eminente juiz relator. Boa tarde, doutor. Número 20 da pauta é um AP 11.320, dígito 54. Agravante a Etra Sistemas Automotivos S.A., agravado Bruno de Oliveira dos Santos. Inscrito para sustentação oral, advogado Sérgio Fernando Pereira de Pinho Tavares, pelo agravado exequente, ausente. O voto já foi distribuído, não vejo nenhuma divergência. Então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente juiz relator. Número 19 da pauta é um ROP 011-269-64. Recorrente Carla Conceição Bonfim Magalhães, recorrido Paulo Santos Cansado. Inscrito para sustentação oral, o advogado Júlio César Peixoto, pelo reclamado, ora recorrido ausente. O voto já foi distribuído pelo eminente juiz relator. Não vejo divergência, então, portanto, o processo fica julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Próximo. Número
15 da pauta é o RO 10791, dígito 64. Recorrentes, Sueli Caldeira da Silva Martins, Caixa Econômica Federal. Recorridos os mesmos. Inscrito para sustentação oral, o advogado João Luiz de Almeida Velar, pela reclamante Sueli Caldeira da Silva Martins, hora recorrente. Presente. Pois não, doutor Danilo. Presidente, eu conheço os recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito. Nego o provimento ao recurso da reclamante e dou provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar a aplicação do protesto interruptivo número 1284.40, que são 2 protestos interruptivos ao caso, e levando em conta o protesto interruptivo número 10.496, ajuizado pela autora, considerar prescritas as parcelas referentes às horas extras pela extrapolação da jornada de trabalho e aquelas decorrentes do intervalo intrajornada, respectivos reflexos, no período anterior a 27 de 5 de 2010. E, em relação ao intervalo do artigo 384 da CLT, considerar prescrita tal parcela e seus reflexos quanto ao período anterior a 19 de 9 de 2012, pela aplicação da prescrição quinquenal que considera o ajuizamento da presente demanda. Para deixar claro que eu estou afastando o protesto interruptivo com relação a um processo, acolhendo o outro, mas que esse não abrange o intervalo do artigo 384. E estou reduzindo o valor da condenação. Pois não, doutor. Com a palavra. Inicialmente, cumprimentando Vossas Excelências, todos os integrantes dessa egrégia turma, senhora procuradora, senhora secretária. É a matéria de direito, nós estamos apenas pedindo ver ao ilustre relator para que seja provido o recurso da obreira. Há um acúmulo de funções aqui que ficou demonstrado no nosso modesto entendimento, e também, posteriormente, no período final, após 2015, a sentença fixou o horário de saída como sendo às 18 horas. Nós entendemos que a prova oral foi categórica ao demonstrar a saída às 19 horas, inclusive o próprio preposto sinaliza nesse sentido. Então, esperamos que seja provido o recurso nesse aspecto. E no que tange ao recurso da Caixa, parcialmente provido, a prevalecer o voto de Vossa Excelência, senhor relator, nós entendemos que o protesto foi devidamente analisado pela sentença de piso. Esperamos, portanto, que não seja reformada a sentença nesse aspecto. Muito obrigado. Eu sou o segundo votante e estou inteiramente de acordo com o voto do eminente juiz relator. Doutor Manuel. De acordo. Fica, então, portanto, julgado o processo na forma do voto do eminente juiz relator por unanimidade. Agora nós vamos para a nova sala, que vai ser a sala de 14 e 6 do Ministério Público. É o RO 0010-891, dígito 23. Recorrentes, Ministério Público do Trabalho, DANF, Destilaria Antônio Monte Filho Limitada, recorridos os mesmos. Inscritos para sustentação oral, o advogado Leonardo Augusto Bueno, pela reclamada DANF, e pela Procuradoria do Trabalho, a doutora Maria Helena da Silva Gutierrez. Doutor João Bosco, com a palavra. Senhor presidente, eu conheço dos recursos e nego-lhes provimento. Ministério Público, em primeiro lugar. Excelentíssimos julgadores, eu gostaria de argumentar no sentido de pedir a revisão do voto, da proposta de voto do excelentíssimo relator, para deferir a indenização por dano moral coletivo ao Ministério Público. Ficou comprovado nos autos que a empresa trafegava com, em média, 30% a mais de carga do que seria o peso permitido para cada veículo. É sabido que o tráfego de veículos, mesmo que somente em estradas rurais e em pequenas partes de rodovias rurais, ele gera risco não só para o trabalhador, mas também para as pessoas em volta que também trafegam pela rodovia.
o excelentíssimo juiz de primeiro grau, ele não constatou violação a direitos individuais homogêneos ou direitos difusos dos trabalhadores, porque entendeu que somente o Código Nacional de Trânsito teria sido violado. Na verdade, não. O Código Nacional de Trânsito ele está sendo invocado aqui com base no artigo 7º, inciso 22 da Constituição, que fala que a empresa tem que proteger os trabalhadores contra os riscos inerentes ao trabalho. Então, o Código de Trânsito é a norma que se invoca para a proteção quanto a esse risco, né? A gente sabe que motorista de caminhão, em geral, caminhão de carga em rodovia, o TST tem reiteradamente decidido que a atividade é de risco, inclusive reconhecida a responsabilidade objetiva nesses casos. E mesmo em se tratando de veículo que trafega principalmente em estradas não pavimentadas, o risco pode ser menor, pelo volume de veículos que é menor, mas não deixa de haver um risco que foi colocado em relação à vida do trabalhador e também às outras pessoas que estavam trafegando na mesma via. Sem falar que, se, em média, a empresa tinha 30%, ela colocava 30% a mais em cada caminhão, a cada 3 caminhões e alguma coisa, ela estava lucrando 1 caminhão a mais, né? Quer dizer, ela, com essa prática ilícita, que colocou em risco a vida dos trabalhadores, porque eles poderiam se acidentar com excesso de peso, ela ainda obteve um lucro. Então, não seria... eu acho que o Ministério Público entende que o adequado seria estabelecer, então, a indenização por dano moral coletivo pelo dano à segurança do trabalhador, não ao Código de Trânsito, né, que já foi efetivado, em um valor que seria arbitrado de forma razoável. E, rapidamente, eu queria só refutar os argumentos do recurso da empresa, no sentido de que o Código de Trânsito ele se aplica a todas as vias de tráfego, né? Sejam elas rurais ou urbanas, pavimentadas ou não pavimentadas. Então, é óbvio que também ele se aplica como uma norma para esses trabalhadores, que não só trafegavam em estradas rurais, mas também em rodovias rurais, rodovias pavimentadas. Eu quero ressaltar a prova que o Ministério Público fez no sentido das fotografias, mostrando que teria necessariamente que trafegar em rodovia para chegar de uma fazenda a outra. Não é possível simplesmente passando de uma fazenda a outra para transportar a cana até a usina de álcool, né? A outra questão é que essa discussão da capacidade máxima de tração, que é o critério que a empresa gostaria de adotar, não a norma estabelecida no CONTRAN, mas a capacidade máxima de tração que seria estabelecida pelo fabricante para a carga do caminhão, ela não se aplica porque esse não é o critério da norma de proteção, que é o Código Nacional de Trânsito. Se a questão é que o cálculo do CONTRAN é feito em relação à via pavimentada, se a empresa coloca assim, então o cálculo deveria ser feito para a média de vias pavimentadas e não pavimentadas, que que são os locais onde a empresa trafega. Então, mesmo que não fosse o critério que já está na lei, a tese da empresa não sobreviveria, porque não é pelo fato da via não ser pavimentada que seria adotar um código totalmente diferente daquele que a lei está prevendo, né? E, por fim, a questão das astrentes, elas foram fixadas, inclusive, por viagem, foi fixado R$1.000 por viagem, não é um valor excessivo e, portanto, merece ser mantido. Então, eu rogo que Vossas Excelências, que o excelentíssimo relator, reveja a sua proposta de voto e dê provimento ao recurso do Ministério Público, acompanhado pelos demais votantes, e negue provimento ao recurso da empresa. Pois não, doutor, com a palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento a todos a pessoa do presidente da composição dessa turma e a sustentação em sentido contrário, a brilhante sustentação da representante do Ministério Público. Com relação às astrinhas já fixadas, a empresa pretende a redução das mesmas, tendo em vista que entende pela bitributação ou a dupla penalidade pelo mesmo fato gerador. E com relação ao RO do Ministério Público, ele entende que seja o excesso da carga, seja pelo o risco diminuto dentro de um tráfego promovido dentro de suas propriedades, ela não se relaciona a direitos imateriais dos trabalhadores daquela empresa, reiterando as razões já determinadas na sentença, que se trata apenas de descumprimento parcial de normas de trânsito. Então, caso não haja reforma, caso não haja provimento ao seu recurso, mas que não venha a deferir o pedido feito pela ilustre procuradora do Ministério Público. Nada mais. Senhor presidente, as sustentações foram bem impostas, como sempre, e esclareceram realmente todas as matérias do recurso. E eu estou mantendo o voto, negando provimento aos recursos, basicamente pelas mesmas razões postas na sentença, que são também conhecidas, né, de ambos os litigantes. Então, peço vênia, mas mantenho o voto. Danilo. Inteiramente de acordo, senhor presidente. Eu sou o terceiro votante e também estou inteiramente de acordo. Então, portanto, fica julgado o processo por unanimidade na forma do voto do eminente juiz relator. Muito obrigado, doutor. Obrigado a todos. Boa tarde. Agora nós vamos para a sala de 14.7 do doutor João Bosco, de Barcelos Coura. Nós vamos agora para a inscrição de número 6 da pauta. Essa sala de 14.7 é um RO 10287, dígito 17. Recorrente, sindicatos, empregados e técnicos em laboratório, banco de sangue, análise clínicas do Estado de Minas Gerais, recorrido Carvalho Rosa, Laboratório de Análises Clínicas Limitada. Inscrito para sustentação oral, advogado Francisco Magalhães Bahia, pelo sindicato autor, hora recorrente. Doutor João Bosco, quando tiver condições. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Senhor presidente, eu conheço o recurso e nego o provimento. Pois não, doutor. Tem voto divergente, excelência? Temos que ouvir. Doutor Danilo. De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, doutor. Sim, porque, excelência, é um caso que trata de representatividade sindical, né? E a gente sustenta que tem vasta jurisprudência afirmando pela prevalência da especificidade do sindicato sobre sindicatos genéricos, né, sobre sindicatos ecléticos. E, no caso, esse sindicato é um sindicato genérico, sindicato da cidade de Alfenas, e eles celebraram um acordo coletivo com o laboratório, mas esse acordo ele não está à altura da convenção do Sintralab, por exemplo, ele não prevê teto para o técnico de laboratório, ele prevê técnico para o auxiliar de laboratório, enfim. A tese da prevalência da especificidade do sindicato, acho que se aplica perfeitamente ao caso, porque eles incluem, por exemplo, farmacêuticos, que são categorias diferenciadas, eles incluem biomédicos, enfim. Eles não tratam a categoria da forma como a gente entende que seria mais adequada, sabe? Mas, enfim, é só isso mesmo. E em relação aos honorários advocatícios, excelência, a gente gostaria de requerer a diminuição da condenação em honorários advocatícios, porque foram fixados em 20%. Né? E a súmula 219, ela fixa até 15%, correto? Seria possível reduzir esses honorários sucumbenciais? Não, doutor. Os votos já foram proferidos já, e o processo, então, fica julgado por unanimidade, de acordo com o voto do eminente juiz relator. Muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde. Agora nós vamos para o número 13 da pauta, que é um AP 10618, dígito 28.
É agravante Carlos Aparecido Santos, agravados Eli Paglione Guimarães, Power Plus do Brasil Importação e Comércio Limitado, Tony Jack Conde e Samuel Pierre. Inscrito para sustentação oral, a advogada Mariana Rezende de Oliveira, pelo agravado exequente Eli Paglione Guimarães. Presente. Boa tarde. Doutor João, quando tiver condições, por favor. Pois não, senhor presidente. Eu estou conhecendo do agravo, rejeitando a preliminar arguida em conta minuta e, no mérito, negando-lhe provimento. Custas pelo agravante de R$ 44,26. A voto divergente? Doutor Danilo. De acordo, senhor presidente. Eu também estou de acordo, doutor. Então, nesse caso, eu vou me limitar a pedir que seja seguida a proposta de voto do relator. Pois não, doutor. Obrigada, boa tarde. Então, fica julgado o processo de acordo com o voto do eminente juiz relator por unanimidade. Acabadas as inscrições do PJ físico. Não direto, né? Vamos para as divergências, então. Então, nessa sala do doutor João Bosco, nós temos o remanescente, que é o número 38. E o 28? O primeiro é o 38, que é o remanescente. Ah, sim, foi. Aquele que eu pedi de vista do que o seu pedido juiz foi Danilo. adiado a pedido do doutor Danilo. E como eu tinha feito a ressalva, né? Ah, o eminente presidente já... Ah, ele já fez. Vai ficar o dele, doutor? Acrescentou a conclusão. Já acrescentou, que só para o senhor ver se o senhor autoriza. Aqui é um magistrado experiente, diligente. Então, está de acordo, né, doutor João? Sim, unânime nos termos da então, conclusão do presidente. Unanimidade. Agora, nós vamos, então, para o número 1, doutor João Bosco, que é a questão da petição. Esse tem uma petição desistindo do recurso, então eu proponho que seja retirado de pauta e devolvido à origem para apreciação do... Também estou de acordo. Ok. Agora, o número 3 tem uma anotação do doutor Danilo, mas está de acordo. Fez uma anotação pública aí, mas o senhor está de acordo, neste caso, devido à decisão do TST, o senhor continua. Sim. Então, da responsabilidade, né? Da outra. Agora, o número 28 é para sobrestar por causa dos adicionais de insalubridade e periculosidade, possibilidade de acumulação. Fica sobrestado. E o número 35. Também sobrestamento, né? Sobrestamento. Qual que é o motivo do sobrestamento desse? Eu acho que é repouso, né? Acho que é adicional noturno após as 5 horas, né? Então, jornada mista. Essa... Tá. Isso. Então, ok. Então, essa sala está terminada. O que o TST vai fazer com isso? Com isso, né? Então, a sala do doutor João Bosco já foi toda analisada. A sala do doutor Oswaldo Tadeu também está toda analisada, já a de 14.2. A de 14.3 também do doutor Manuel Barbosa está toda analisada. A de 14.3 tem um sobrestamento e tem uma... Em qual? Então, vocês têm que me avisar, porque eu não peguei... 10.152, que acho que eu não federal. Na sala do doutor Manuel? É. Deixa eu ver qual que é aqui. 10.152. 10.152, espera aí. Acho que no federal, concurso público, nomeação. Então, essa daqui vai ser o quê? É aquela do concurso público da Caixa Econômica. Sobrestado. E o número 1 tem aquela da gestante, eu não sei. O número 1 tem divergência. Na verdade, o doutor Manuel estava fazendo ressalva, Vossa Excelência estava acompanhando. Mas aí, então, eu estou acompanhando também a ressalva, sem a ressalva. Dispositivo, né? Número é o 110? 110. Eu não... Vou ter que adequar, isso vou mudar, então, o dispositivo que está fazendo de acordo com a composição da turma. Então, como é que vai ficar, por favor, doutor? Eu não recebi. Deixa eu ver aqui. Nega o provimento ao recurso. Nega o provimento. Nega o provimento. Ao recurso. Só negar o provimento. Da reclamada, né? Da reclamante. Da reclamante? Isso. Ah, sim, da reclamante. Só isso? No que tange a indenização por estabilidade de gestante. Só negar provimento. Só negar provimento. Só negar, né? É só esse aspecto só? Sim. Então, tá. Então, só isso nesse aqui. Então, 1, né?
Aí vai ficar por maioria de votos, doutor Manuel? Não, não. Você vai ficar unanimidade? Não. Tá. Então, tem mais algum aí que vocês viram? Porque eu não recebi. Não, então, na ficou sala do desembargador Manuel, e não. o 7, né? Que vai ser repa também, sobre Estado. Agora, na sala do doutor Danilo, nós vamos para já o número 5. Número 5 é o 10262. É uma divergência do doutor Oswaldo Tadeu. Quanto a esse desvio funcional, que eu estou negando provimento, e o valor do dano moral, que eu arbitraria em 5 mil. Mas quanto o valor do dano moral for decidido, está decidido. E número que é esse da pauta? É o número 5 da pauta. É o 10262, dígito 42. Banco Bradesco. Manuel, como vota? Estou acompanhando o relator aqui. Não fico vencido. Só quanto ao desvio de função. É o desvio funcional. Quanto ao desvio funcional. E o dano moral não, né? Dano moral não. Então, só quanto ao desvio funcional. 6. O número 6, doutor Manuel tem uma divergência, que ele dava provimento parcial ao recurso da reclamada para afastar as horas inintinas. Aquela questão de hora intímia na acordo coletivo. Tem um erro material aí também, viu? Eu fico vencido. Doutor Manuel vai ficar vencido? Sim, no 6. Quantas horas itinere, né, Manuel? É. Tá. Tem o mesmo título duas vezes. No 21, o doutor Manuel também, eu não entendi, doutor Manuel, que o senhor está dando provimento ao recurso reclamado, mas quem interpôs esse recurso foi o reclamante. Peraí, deixa eu ver aqui. 21, fazendo favor. Deixa eu olhar aqui, deve ser aquela... É aquele de Manhuaçu? Santana do Manhuaçu, né? Redução da hora da... Mas só que quem interpôs esse recurso aqui foi o reclamante. Ele está dando provimento ao recurso da reclamada para reduzir as horas. Deve ter confundido aqui, peraí. Está invertido aqui, né? Não, o reclamante Dalton? Tá certo, é Ou o Lindromar. Lindromar. É o Lindromar. Ele que é o reclamante. Então, se for ele, não tem então divergência. não tem divergência. Então, esse aqui não tem. Agora, o 25, o doutor Manuel está aplicando multa de litigância de má-fé. Eu estou com o relator. Você vai ficar vencido? Não, o Manuel vai ficar vencido. Pois é, vencido, Manuel Barbosa. Tá. Então, a sala agora de 14.5 é um processo que já foi retirado de pauta e o doutor João Bosco fez voto novo. De acordo com o voto. Não, tem uma divergência.